Não consigo expressar o quanto me solidarizo com a forma como todos têm enfrentado este período incrivelmente difícil e desafiador. Recentemente, rumores sussurrados têm circulado pelos corredores opulentos do Palácio de Buckingham, uma história tão chocante que abalou profundamente a família real. Uma fonte bem posicionada afirma que o rei Charles tomou uma medida tão drástica que levou Camila ao limite, uma decisão que pode alterar permanentemente o futuro da monarquia. Pessoas próximas ao círculo íntimo relatam que, na noite anterior ao anúncio da sucessão, o som de vidro quebrando violentamente ecoou dos aposentos privados da rainha. Desde então, ela não foi vista sorrindo. Alguns dizem tê-la visto sussurrando frases estranhas e enigmáticas junto à janela, olhando fixamente para a câmara onde se guarda a coroa da sucessão. Outros, particularmente membros da guarda, insistem que as luzes permaneceram acesas noite adentro, enquanto assistentes mascarados entravam e saíam apressadamente com passos inquietos. Embora o palácio se esforce para manter tudo em segredo, a atmosfera dentro de seus muros históricos tornou-se pesada como a tensão antes de uma tempestade. Um conflito parece estar se formando entre o trono e a própria coroa, e no centro de tudo está Camila, a mulher que outrora conquistou o amor do rei, mas que agora parece pronta para reivindicar o trono em seus próprios termos. Então, o que Camila está realmente planejando? Poderia a coroa que Charles protege com tanta ferocidade se tornar o foco de uma rebelião sem precedentes na história da monarquia britânica? O Castelo de Windsor, aquele imponente símbolo de autoridade e atemporalidade, parecia estar prendendo a respiração. Cada corredor e sala revestida de mármore parecia vibrar com uma presença incomum, o silêncio pesado de intensos preparativos em andamento. A atmosfera era uma mistura de madeira rara recém-tratada, o aroma úmido dos jardins reais e uma tensão latente emanando dos guardas que se moviam rapidamente. Não se tratava de uma ocasião rotineira, marcava uma transferência de poder crucial, um momento histórico que o mundo aguardava ansiosamente e que se aproximava rapidamente. Movendo-se quase invisivelmente pelos grandes corredores, estava uma serva chamada Ana. Ela era mais do que uma simples funcionária. Era a ajudante mais confiável da rainha, a confidente discreta de Camila, e servia dentro dos muros do palácio há anos. Ela havia testemunhado toda a trajetória de Camila, desde seu tempo como duquesa da Cornualha, até sua ascensão ao trono. A lealdade de Ana era inabalável, mas não ingênua. Ela possuía a perspicácia necessária para sobreviver às perigosas complexidades da vida na realeza, onde até mesmo um comentário descuidado poderia levar à ruína. O evento iminente, discretamente denominado Cerimônia de Proclamação da Sucessão, vinha sendo preparado há meses. As informações oficiais eram restritas apenas aos conselheiros de mais alto escalão, mas Ana sabia, por meio de correspondências lacradas e comunicações codificadas, que seu significado ia muito além de um mero anúncio formal. Ao passar pelo corredor real, onde frequentemente ocorriam conversas privadas, Ana ouviu um fragmento de uma conversa que escapava por uma grossa porta de carvalho. Sem dúvida alguma, a coroa da sucessão será concedida a William na cerimônia. Charles já tomou sua decisão. As palavras foram breves, quase sussurradas, mas para Ana carregaram um peso imenso. Ela compreendia muito bem o quanto sua rainha havia lutado para chegar àquela posição. Camila suportara décadas de escrutínio e resistência antes de finalmente sentar-se ao lado do rei Charles no trono. Quando Ana levou a notícia aos aposentos privados da rainha Camila, estava sentada em uma poltrona de veludo, tomando chá calmamente. O copo de cristal em sua mão refletia o brilho do lustre. Enquanto Ana transmitia a mensagem, com a voz trêmula, a expressão de Camila endureceu lentamente.
Primeiro veio um arrepio de descrença, depois um choque visível e, por fim, uma raiva contida. William? Para receber a coroa. Isso não pode ser, disse ela com a voz rouca. Era muito mais do que uma simples mudança de planos. Aquilo atingia seu medo mais profundo. Sentindo-se eclipsada, deixada de lado, reduzida a uma mera menção. O ciúme fervilhava intensamente, não apenas pessoal, mas também enraizado no poder. Ao longo de décadas, Camila construiu cuidadosamente sua posição passo a passo. Agora, com uma única decisão, Charles, o homem que ela sempre apoiara, estava pronto para desviar os holofotes dela e colocá-los em seu filho. O cristal escorregou de sua mão e se estilhaçou no chão de mármore, espalhando-se em inúmeros fragmentos brilhantes. O som agudo cortou o silêncio. Camila não desviou o olhar. Seu olhar permaneceu fixo à frente, como se já imaginasse Guilherme, coroado, desfrutando da atenção que ela acreditava ser sua por direito. Seu medo de perder influência se transformou em algo mais frio, mais perigoso. Ela compreendeu que, mesmo que William ascendesse ao poder, ela ainda manteria o título de rainha. Mas a verdadeira autoridade passaria para o herdeiro. Seu papel seria dividido, diminuído, reduzido a pouco mais que uma cerimônia. Não a cerimônia não poderia prosseguir como planejado. O trono não poderia passar para um novo governante sem o seu símbolo definidor para legitimar a transição. Camila se levantou e caminhou em direção ao grande espelho dourado. O reflexo em seu olhar era o de uma mulher definida por força, determinação e ambição. Seus olhos eram penetrantes e inflexíveis, desprovidos de vulnerabilidade ou ressentimento mesquinho, substituídos pela resolução calculada de alguém encurralado. Ana, disse ela baixinho, com a voz agora firme e controlada. Essa cerimônia não acontecerá da maneira que eles esperam. Ela encarou seu reflexo, consolidando uma conclusão implacável. Se a coroa desaparecesse, não poderia haver um novo soberano. Chegara a hora de usar o poder pelo qual ela lutara tanto. A tempestade já havia começado. Após a noite em que o cristal se estilhaçou, a rainha Camila recolheu-se num estado de frio e calculista segredo. O calor suave que antes preenchia seus aposentos privados, agora parecia ter sido tomado por uma determinação inflexível. Sua expressão não revelava mais lampejos de raiva. Em vez disso, refletia o foco gélido de um caçador que se aproxima de sua presa. Embora suas emoções estivessem à flor da pele, seu controle sobre a situação permanecia intacto. Seu objetivo ia além de simplesmente interromper a cerimônia. Ela pretendia criar um vácuo de poder no qual pudesse manter o domínio absoluto. Seu foco imediato tornou-se a coroa da sucessão, o artefato sagrado carregado de história, guardado nas profundezas do cofre fortemente protegido do palácio. Em segredo, Camila convocou Ana, sua dama de companhia mais confiável, que agora se via relutantemente envolvida em algo muito mais perigoso. Ana percebeu a mudança imediatamente. Camila não fazia mais pedidos. Ela dava ordens. Sua voz era calma, deliberada e carregava o peso de um julgamento final. Sob as instruções de Camila, Ana deveria usar sua rede de contatos discretos para descobrir a localização exata da verdadeira coroa. Não se tratava de um objeto comum, representava a autoridade máxima da linhagem real, protegida por múltiplas camadas de segurança e vigilância constante. O palácio em que viviam havia se transformado em um labirinto de perigos e segredos ocultos. Ana obedeceu, embora seu medo se intensificasse a cada dia que passava. Ela já havia testemunhado a ambição da rainha antes, mas nunca a esse ponto. Nos olhos de Camila ardia um fogo implacável, capaz de destruir tudo em seu caminho, até mesmo a própria família real. Ana
percebeu que havia se tornado parte de uma conspiração não apenas contra o rei Charles, mas contra a própria estrutura da monarquia. Sua lealdade começou a vacilar sob o peso da consciência. Após vários dias de investigação minuciosa, Ana retornou com as respostas. A coroa estava guardada em um cofre especial, acessível apenas ao rei Charles e seus conselheiros mais importantes por meio de códigos de segurança. Ao transmitir essa informação, os lábios de Camila se curvaram em um sorriso satisfeito. Sem hesitar, ela acionou outro agente. Um homem leal e impassível, habilidoso em se infiltrar nas áreas mais restritas do palácio. Recupere a coroa e destrua-a imediatamente. Não deixe vestígios, ordenou Camila com a voz baixa e arrepiante na sala pouco iluminada. Quero que a cerimônia se transforme em uma vergonha pública, um trono sem seu símbolo, um rei destituído de sua autoridade. Essa é a humilhação que Charles merece. Naquele exato momento, em uma reviravolta inesperada, o próprio rei Charles se aproximou. O monarca, que dedicara toda a sua vida ao dever e à instituição da coroa, chegara aos aposentos de Camila sem avisar. Pretendia tratar dos últimos detalhes da recepção, na esperança de encontrar calma após o desabafo dela na noite anterior. Ainda não batera à porta quando as palavras de Camila, frias e impiedosas, escaparam pela fresta entreaberta e o alcançaram com clareza. Destrua-o imediatamente, é uma vergonha pública. Charles congelou. Não foi a lembrança de vidros estilhaçados ou vozes alteradas que o deteve, mas a precisão e a crueldade do que acabara de ouvir. Ele sempre reconhecera a ambição de Camila, mas jamais imaginara que ela chegaria ao ponto de destruir um símbolo nacional e prejudicar a própria monarquia por sede de poder. Seu coração, endurecido por anos de fardos reais, de repente pareceu insuportavelmente pesado. Lentamente, ele empurrou a porta e entrou. Camila, absorta em sua calculada vitória, virou-se bruscamente surpresa. Por um breve instante, a confusão cruzou seu rosto antes que ela a disfarçasse rapidamente com um sorriso ensaiado. Tentou minimizar a situação, sugerindo que estavam apenas discutindo um móvel quebrado e não a destruição da coroa. Mas Charles permaneceu em silêncio. Ficou imóvel, olhando diretamente para ela. Não havia calor em seus olhos, nenhum vestígio do perdão que lhe concedera ao longo dos anos. Em vez disso, havia apenas uma compreensão completa e a dor inconfundível da traição. Seu olhar era transformador, como se a estivesse vendo pela primeira vez como uma estranha. Todas as desculpas que ela pudesse ter oferecido se dissiparam sob o peso de seu olhar silencioso e penetrante. Por fim, Charles falou em voz baixa e contida, com um toque de amargura, quase como se estivesse falando consigo mesmo. Um dia, acreditei que você se importava com esta monarquia. Nunca imaginei que você valorizasse o poder acima de tudo. Não era uma pergunta nem uma acusação direta. Era uma conclusão, uma dura aceitação da verdade, que agora se apresentava diante dele. Sem dizer mais nada, virou-se e foi embora, deixando Camila sozinha envolta na escuridão das próprias ambições que ela acabara de pôr em prática. A sala do trono do Palácio de Buckingham não era apenas um local para grandes cerimônias. Era um espaço onde as verdades eram reveladas e os julgamentos proferidos. Naquela noite, o rei Charles chamou a rainha Camila para lá. A vasta câmara, adornada com um rico veludo carmesim e ouro radiante, parecia estranhamente fria e vazia. No centro, erguia-se o trono, um poderoso emblema de unidade, agora servindo como um observador silencioso do confronto que estava prestes a ocorrer. Charles posicionou-se longe do trono, sua expressão marcada por exaustão e uma decepção muito mais profunda do que raiva. Ele não precisava levantar a voz.
A silenciosa desilusão, tanto de um rei quanto de um marido traído, tinha muito mais peso do que qualquer explosão. Falou com calma e comedidas, proferindo acusações que soavam como uma sentença formal. Embora ele nunca tenha mencionado explicitamente o plano para destruir a coroa, cada palavra apontava claramente para traição, quebra de confiança e interferência na linha de sucessão. Camila entendeu imediatamente. Charles já sabia de tudo. Não havia dúvidas em sua posição. Diante da exposição inegável, ela recorreu à sua última e mais praticada defesa, a fragilidade fingida. Lágrimas brotaram em seu rosto, não por genuína tristeza, mas por um cálculo cuidadoso destinado a despertar compaixão. Ela chorou, negou qualquer culpa e implorou que tudo não passara de um mal-entendido, alegando que o medo de perder o amor dele a levara ao desespero. Charles observou sua cena com um distanciamento quase impiedoso. Não fez nenhuma tentativa de consolá-la. Seus olhos mantinham a mesma clareza da noite anterior, percebendo completamente a farsa. O confronto terminou rapidamente. Ele se recusou a aceitar suas desculpas, mas optou por não puni-la imediatamente. Talvez ele quisesse evitar um escândalo público antes da sucessão, ou talvez um apego persistente o levasse a preservar o que restava da dignidade dela. Quando Charles se virou e saiu sua sombra estendendo-se pelo chão de veludo, Camila permaneceu ajoelhada por mais um instante. Mas no momento em que seus passos desapareceram além das pesadas portas, sua expressão mudou completamente. As lágrimas desapareceram substituídas por uma fúria intensa. A humilhação de se ajoelhar, de implorar e de ser completamente exposta por Charles acendeu nela um profundo desejo de vingança. Embora seu plano inicial para destruir a coroa tivesse falhado, ela sabia que ainda tinha uma última oportunidade de atacar. Se não conseguisse impedir a cerimônia, ela a corromperia. Convocou o agente que anteriormente não conseguira chegar à verdadeira coroa. Desta vez, suas instruções eram ainda mais calculadas. Em vez de destruí-la, ela a substituiria. Uma réplica impecável já havia sido preparada tão meticulosamente elaborada que não podia ser distinguida da original apenas à vista. O novo objetivo estava claro. Ter o príncipe William sem saber, colocando a coroa falsa na cabeça durante o momento mais significativo de sua vida, transformando a coroação em uma humilhação global. Foi um ato refinado de vingança, prejudicando tanto a imagem de William, quanto a autoridade de Charles, sem qualquer violência direta. Do canto da sala, Ana observava tudo. Na fúria de Camila, ela não via mais uma pessoa, mas alguém completamente consumido pela busca do poder. Ela testemunhara as lágrimas calculadas e a fria crueldade que se seguiram. Aquilo não era mais uma questão de conflito pessoal. Foi um ato de traição contra o próprio trono. Naquele momento, a lealdade de Ana a Camila finalmente se rompeu. Ela não podia permitir que tal desgraça fosse infligida à monarquia à qual servira por toda a vida. Ela também não podia ficar de braços cruzados enquanto a ambição de Camila ameaçava minar a integridade da instituição. Sob o manto da noite, Ana tomou uma decisão que lhe pareceu uma traição, mas que, na verdade, era um ato de lealdade à coroa. Ela procurou Arthur, um conselheiro real experiente, conhecido por sua devoção inabalável ao rei Charles e à monarquia. Seu rosto envelhecido e austero carregava as marcas de uma preocupação constante com o futuro do reino. A princípio, nenhuma palavra foi necessária. A urgência de Ana, combinada com gestos sutis, transmitia a gravidade da situação. À medida que ela revelava o plano envolvendo a réplica da coroa, a expressão de Arthur tornou-se cada vez mais grave. Suas suspeitas silenciosas sobre Camila agora se tornariam inegáveis. De pé nas sombras tênues do corredor oeste, Arthur pegou a mão de Ana com o olhar cheio de determinação. Falando em voz baixa, carregado de responsabilidade,
Ele reconheceu o perigo. Se o plano tivesse sucesso, a monarquia perderia sua legitimidade internamente, não por ameaças externas, mas por corrupção interna. Com um aceno firme de cabeça, ele aceitou a responsabilidade de impedir o esquema. Assim, um conflito silencioso entre lealdade e traição começou a se desenrolar. Após o tenso confronto na sala do trono, a rainha Camila fez uma notável mudança estratégica. De uma figura consumida pela raiva e ambição, ela repentinamente se tornou a personificação do remorso sereno. O palácio, já repleto de sussurros sobre a crescente divisão entre o rei e a rainha, foi rapidamente envolto numa ilusão de paz. Camila retirou-se da vida pública. Distanciou-se dos preparativos para a sucessão, evitou interferir nos arranjos para os convidados e deixou de comparecer a compromissos públicos. Essa transformação foi meticulosamente planejada. Diante dos conselheiros mais próximos de Charles, ela fez um pedido de desculpas discreto, com um tom suave e arrependido. Admitiu que havia deixado suas emoções nublarem seu julgamento e causado confusão desnecessária durante os estágios finais do planejamento. Os assessores, familiarizados com sua franqueza habitual e seu temperamento ocasional, aceitaram sua mudança sem questionar. Um alívio se espalhou entre eles, pois acreditavam que a tensão dentro da família real havia diminuído. Presumiram que Camila, humilhada pela confrontação de Charles, havia optado por aceitar seus limites e preservar o que restava de sua dignidade e posição. Aos poucos, o palácio retomou seu ritmo habitual, com toda a atenção voltada para os preparativos finais para a proclamação da sucessão. O rei Charles e o príncipe William mergulharam nos ensaios convencidos de que a estabilidade havia sido restaurada. No entanto, Ana, a dedicada criada, não se deixou enganar. Só ela testemunhou a rápida mudança da Rainha das Lágrimas, calculadas à fúria fria. Para ela, algo estava profundamente errado. Camila já não era explosiva, nem demonstrava raiva visível. Em vez disso, ela se tornara estranhamente calma, quase excessivamente controlada. Não era a quietude da rendição. Era a imobilidade de alguém que já havia planejado cada movimento e aguardava o momento preciso para agir. Camila passava a maior parte do tempo isolada em seus aposentos privados, mantendo as portas firmemente fechadas. Não permitia visitas exceto para encontros secretos com seu agente para verificar o andamento da réplica da coroa. Mais perturbador ainda era seu crescente hábito de escrever cartas. Ana frequentemente havia selando inúmeros envelopes misteriosos com cera vermelha, enviando-os por meio de mensageiros não oficiais. O conteúdo permanecia desconhecido, mas carregava uma inegável sensação de perigo. Isso não era mais apenas uma questão de ciúme. Aquilo se tornara uma manobra política calculada envolvendo alianças secretas. Tendo já alertado Arthur, Ana vivia em constante ansiedade. Ela era obrigada a manter as aparências de lealdade enquanto observava secretamente cada movimento de Camila. Ela se movia como uma sombra pelos aposentos da rainha, observando cada expressão sutil e comentário sussurrado. Arthur, o experiente conselheiro real, permanecia alerta. Embora Charles tivesse descartado preocupações anteriores, acreditando que Camila realmente havia mudado, Arthur continuava cético. Ele percebeu a mudança repentina e, em particular, advertiu o rei com uma urgência discreta. Quando alguém poderoso se cala muitas vezes, significa que já colocou seu plano final em ação. A calma de Camila é muito mais perigosa do que sua raiva jamais foi. Mas Charles, talvez desgastado pelo conflito contínuo, ou convencido de que sua autoridade havia restaurado a ordem, optou por ignorar o aviso. Ele interpretou a retirada de Camila como um último ato de dignidade de uma rainha que havia sido confrontada.
Acima de tudo, ele queria que a cerimônia que se aproximava prosseguisse sem interrupções. Na noite anterior ao evento, Camila estava sozinha junto à janela. O palácio estava silencioso, mas seus pensamentos estavam longe de ser silenciosos. Um brilho dourado e quente vindo do salão principal, onde a verdadeira coroa, agora secretamente protegida por Arthur, após o aviso de Ana, estava sendo polida para a cerimônia, banhava seu rosto. A luz simbolizava tudo o que ela desejava e temia perder para sempre. A essa altura, já não importava se William usaria a coroa verdadeira ou a réplica. Seu plano havia evoluído para além de uma simples substituição. O que ela queria agora era reconhecimento. Que seu poder fosse reconhecido perante todos. Na quietude da noite, ela falou suavemente contra a luz, sua voz carregada de intenção. Se eu não puder tê-lo, ninguém o terá. O vento lá fora aumentou percorrendo os corredores do palácio com um som oco e arrepiante. Em meio àquele ruído assombroso, Ana de guarda nas proximidades ouviu a risada fraca e inquietante de Camila. Não havia calor algum, apenas uma satisfação fria. Era o som de uma tempestade prestes a desabar de ambição e emoção contidas à espera do amanhecer para se libertarem. O salão nobre do Palácio de Buckingham reluzia sob o brilho de inúmeros lustres de cristal, cuja luz refletia nas vestimentas refinadas dos convidados ali reunidos. Foi um espetáculo de pura grandiosidade, representando a força duradoura da monarquia britânica e sua tradição secular de sucessão. Nobres diplomatas e membros da imprensa internacional lotavam o salão, cada um desempenhando um papel neste momento histórico. A atmosfera era intensamente formal, quase opressiva, em seu peso interrompida apenas pelos suaves cliques das câmeras e sussurros discretos. No centro de tudo, o rei Charles estava sentado em um trono cerimonial. Suas feições envelhecidas transmitiam gravidade e serenidade, refletindo um monarca que se preparava para cumprir um dos deveres mais importantes de seu reinado. Diante dele, o príncipe William ajoelhava-se com a cabeça baixa, personificando a humildade, enquanto se preparava para aceitar tanto a honra quanto o fardo do que o aguardava. Todos os olhares na sala se voltaram para o porta-coroa, onde a coroa de sucessão estava pronta. Arthur, o conselheiro real, estava por perto com a atenção totalmente voltada para Camila, que estava sentada entre os convidados reais com elegância serena. Graças ao aviso de Ana, ele havia se certificado de que a verdadeira coroa magnífica e fortemente guardada estava em segurança em seu devido lugar. Ele acreditava que o plano anterior havia sido frustrado e que agora tudo o que restava era que a cerimônia transcorresse sem problemas. Camila parecia calma, seu semblante sugerindo que ela havia aceitado o resultado. Então, chegou o momento decisivo. O porta-coroa, vestido com luvas brancas, avançou com cuidado deliberado. Erguendo a coroa bem alto, suas joias brilharam intensamente sob as luzes. O salão mergulhou em completo silêncio tão profundo que até a respiração parecia ter parado. William permaneceu imóvel. Charles observava com orgulho, e a história parecia prestes a se desenrolar. Mas naquele exato instante, sem aviso prévio, Camila agiu. Ela não hesitou nem olhou para trás. Levantando-se subitamente de seu assento, dirigiu-se ao centro do salão, chocando todos os presentes. A fachada composta que mantivera desapareceu, substituída por uma intensidade feroz, quase desequilibrada em seus olhos, impulsionada por uma necessidade desesperada de poder. Seu movimento foi tão repentino que interrompeu todos os protocolos e pegou a segurança completamente desprevenida. Antes que o porta-coroa pudesse reagir, Camila arrancou a coroa de suas mãos. O som estridente do metal e das joias se chocando junto com seu grito de susto quebrou o silêncio e mergulhou o salão no caos. De pé no centro,
Camila ergueu a coroa bem acima da cabeça. Sob os lustres, ela brilhava não como um símbolo de autoridade, mas como um sinal de rebeldia. Sua voz trêmula de uma raiva há muito contida ecoou alto pelo salão. Este não é o momento de William assumir o trono. A coroa ainda pertence àqueles que permanecem e eu ainda estou aqui. Sua declaração detonou como uma explosão. A plateia reagiu com confusão, os sussurros transformando-se em uma grande comoção, enquanto flashes de câmeras disparavam rapidamente, capturando um momento sem precedentes na história moderna da realeza. O príncipe William, ainda ajoelhado, recuou em choque com uma expressão de descrença. Tudo o que havia sido cuidadosamente planejado desmoronou em segundos. O rei Charles levantou-se abruptamente à calma anterior, substituída por uma mistura de raiva e profunda humilhação. Naquele momento, diante de toda a assembleia, ele não via mais Camila como sua esposa, mas como alguém que o havia traído. Arthur reagiu imediatamente, sinalizando para a equipe de segurança real com uma urgência discreta que se esforçou para conter a desordem que se instalava. Charles desceu do palanque, cada movimento carregado de autoridade. Ele encarou Camila diretamente, sem nenhuma distância entre eles. Em seus olhos, ele viu o desmoronamento de tudo em que havia confiado. Então, como se percebesse a gravidade do que fizera, Camila afrouxou o aperto. A coroa escorregou de suas mãos e caiu no chão de veludo com um baque surdo. O som ecoou pelo salão, não apenas como uma queda física, mas como a quebra simbólica de um laço, um reinado e uma confiança. No silêncio que se seguiu, o rei Charles falou. Sua voz era calma, mas transmitia uma autoridade inconfundível por todo o salão. A partir deste momento, Camilla Parker não é mais rainha da Inglaterra. Seu título, sua autoridade e sua posição chegaram ao fim. Foi uma declaração decisiva e pública, proferida no âmago da cerimônia. Guardas entraram imediatamente. Camila não resistiu. Simplesmente olhou para Charles, não com raiva agora, mas com uma mistura de desespero e desafio. A cerimônia de sucessão foi abruptamente interrompida, e com ela um novo e sombrio capítulo começou. Após os eventos explosivos que quebraram a calma do salão nobre do Palácio de Buckingham, a ordem foi restabelecida de forma rápida e quase assustadora. A segurança real retirou discretamente a rainha Camila, enquanto o decreto do rei Charles soava definitivo. Todos os seus títulos foram revogados. Sob a firme orientação de Arthur, a cerimônia de sucessão prosseguiu. Embora ainda visivelmente abalado, o príncipe William finalmente aceitou a verdadeira coroa do portador. O símbolo da continuidade permaneceu intacto, a linha de sucessão preservada. Mas o ambiente já não era de pura celebração. A monarquia estava marcada por conflitos internos. Em um aposento isolado, Camila foi despojada de todas as suas joias reais. Ela não chorou, nem protestou não, demonstrando nenhum sinal de remorso ou medo. Em vez disso, sua expressão endureceu, transformando-se em um orgulho ferido. Apesar do fracasso, o espetáculo que criara lhe proporcionou uma fugaz sensação de satisfação. Ela não desapareceu silenciosamente. Sua partida foi impossível de ignorar. Escoltada por guardas, Camila foi conduzida para fora do palácio. Não houve alarido dramático, apenas um silêncio pesado e sombrio. Ela caminhou entre duas fileiras de sentinelas, enquanto seu carro avançava lentamente pelos portões. Era um caminho que ela já havia percorrido inúmeras vezes como rainha. Ela saiu dali como alguém destituída de posição e poder. Quando o carro se aproximou do portão Vitória, pediu que parasse. Abaixando o vidro, deixou o ar frio do outono invadir o veículo. Seu olhar deteve-se na torre do relógio, um símbolo do tempo e da autoridade que moldara sua existência. As luzes do palácio projetavam longas sombras sobre as pedras, onde outrora imaginara um futuro de domínio duradouro.
Em voz baixa, marcada pela derrota, mas ainda com um toque de desafio, murmurou: A verdadeira coroa não é feita de ouro ou joias, mas de influência sobre as pessoas, e isso eu ainda possuo. Mesmo sem seu título, ela acreditava que seu poder não havia desaparecido completamente. Dentro do palácio, Charles se encontrou posteriormente em particular com Arthur e Anna. Arthur foi elogiado por sua vigilância e lealdade ao proteger a coroa da conspiração de substituição. Ana foi reconhecida por sua coragem ao colocar a monarquia acima de sua lealdade pessoal a Camila. Foi-lhe garantido um papel mais seguro e proeminente dali em diante. Apesar de preservar a coroa e concluir a sucessão, o rei Charles sentia um vazio profundo e persistente. Ele havia conseguido salvaguardar a monarquia, mas ao custo de perder a mulher que mais amava e em quem mais confiava. Sua vitória parecia incompleta. Agora carregava o fardo não apenas de um governante, mas também de um homem forçado a julgar alguém por quem um dia foi apaixonado. O trono sob seus pés parecia mais frio do que nunca, e ele se sentia profundamente sozinho. Uma semana depois, enquanto a atenção pública ainda se concentrava no escândalo, chegou para ele um envelope sem identificação, lacrado com cera vermelha. Dentro, encontrou um pequeno broche em forma de coroa feito de ouro branco, a mesma peça que Camila usara em seus primeiros anos, um símbolo discreto, tanto de ambição quanto de afeto. Junto com o broche havia um pequeno bilhete escrito à mão com sua caligrafia inconfundível. Sua justiça pode perdurar, mas o amor não. Segurando o broche e o bilhete, Charles compreendeu a mensagem. Ela acreditava que ele havia escolhido o dever em vez do amor, que sua decisão, embora absoluta, era fria e o acompanharia para sempre. Ele permaneceu imóvel por um longo momento, antes de se dirigir à janela, contemplando os jardins reais, enquanto o crepúsculo se instalava em tons de âmbar e carmesim. A luz tênue se estendia pelos jardins e para dentro da câmara, iluminando o próprio trono. Embora o trono tivesse sido preservado fisicamente, agora apresentava uma fratura invisível. Uma união nascida da ambição, da traição e do amor, que se transformou em algo destrutivo. Charles percebeu que, mesmo com a sucessão concluída e suas responsabilidades cumpridas, jamais esqueceria a mulher que estava disposta a arriscar tudo por não suportar perder o que mais desejava. Compartilhe sua opinião nos comentários. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Você pode gostar.